Salve! Família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Só quem é da antiga tá ligado nessa introdução, né? Mas falaram comigo, Thiago, pelo amor de Deus, para com isso! Aí eu parei com essa introdução aqui no canal. Mas é isso, família! Vamos para nossa última resenha, né, nesse sabadão, nosso terceiro vídeo, para mais um giro de notícias. E tem bastante coisa aqui para a gente falar. PH, David, né, o provável time titular do Vasco, Andrés Gomes, o dançarino, está relacionado para essa partida. Tem uma resenha aqui também sobre o Admar, que está voltando para o Brasil. Mais uma página, né, que cobre o Corinthians, falando da situação do Robert Renan. Olha, salário também do Matheus França, a gente vai comentar nesse vídeo. E aí, dois detalhes que a gente vai comentar aqui para falar um pouco mais sobre a partida de amanhã contra o Corinthians. Eu estava acompanhando uma live agora do canal Meu Timão, e eu achei muito engraçado que a galera lá tá mais confiante no histórico de Vasco contra Corinthians do que no time. Esse é o primeiro ponto que a gente vai debater aqui. O outro ponto, Renato Gaúcho. Tiagão, mas o que o Renato Gaúcho tem para acrescentar nesse debate, irmão? Vou te mostrar. Foi um desabafo que eu fiz no jogo do Vasco contra o Juventude. A postura do time. Você vai acompanhar aqui, eu acho que você vai até concordar, eu conto com a sua opinião. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para estar fortalecendo aqui o trabalho do Thiagão. E se quiser comprar uma camisa do Vascão, o Vasco em Família tá com uma parceria com a Fute Fanatics. É só você entrar aqui nos comentários, né, melhor dizendo, vai estar fixado todos os links das camisas aí do Vascão, oficial, né, da Fute Fanatics. Comprando no nosso link, vai estar fortalecendo aqui o canal Vasco em Família. Tiagão, eu pago R$1 a mais, família, absolutamente nada a mais. Só comprando no link, vai estar fortalecendo o canal, como eu disse. Seguindo aqui a nossa resenha, tá na tela para vocês uma informação do Bruno Murito, jornalista do GE. Tá aí, ó. Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, está retornando ao Brasil após mais de uma semana no continente europeu. O português viajou ao velho continente para acelerar a busca do Vasco por reforços. E agora volta ao Rio para dar sequência às negociações. Até pegando um gancho de uma informação do Lucas Pedrosa, então a gente vai comentar isso agora, né, que o Vasco acertou com o Robert Renan e também com o Matheus França, mas segundo o Pedrosa, o Vasco estava negociando com 3 zagueiros. A gente não sabe se o Vitor Tormena é um deles, e aí o clube, né, já recusou o Krasnodar. Eu estava vendo, né, porque eu não sei, nunca vi jogar, até gravei uns shorts agora sobre esse jogador, e eu vi que o Palmeiras tentou a contratação dele um tempo atrás, quando aquele zagueiro Vitor Reis, né, que foi vendido, um bom papel, muito papel por sinal, para o City, né, para o Manchester City, ele está emprestado agora para o Girona, se eu não me engano. O Palmeiras tentou a contratação desse zagueiro para repor a saída do Vitor Reis. Então a gente entende que, né, deve ser sim um bom zagueiro, porque, né, o Palmeiras tem um time forte, tem uma galera lá de scout que faz um bom trabalho, e o Palmeiras teve interesse nesse jogador. Pois bem, né, o Krasnodar recusou a proposta do Vasco. Então, segundo o Pedrosa, não sei se esse está contando, tem 2 ou mais um zagueiro aí que o Vasco está tentando negociar para o lado direito. Imagino que para o lado esquerdo, com a chegada aí do Robert Renan, o Vasco não vai buscar mais. Não sei ao certo, família vascaína. Mas vamos torcer, né, para que o Admar possa reforçar mais aí esse elenco e a chegada de um zagueiro, principalmente, né, para o lado direito. É muito importante porque o Vasco nesse momento está jogando com o Hugo Moura improvisado ali. E aí eu estava acompanhando aqui essa página que cobre o Corinthians, tem bastante seguidores, por sinal. Tá aqui, família, ó. Nosso cria da base, Robert Renan, está indo para o Vasco da Gama. Alô, Fabinho Soldado, né? Que é o diretor de futebol. Faz uma ligação lá, que eles mudam de ideia rapidão. É uma brincadeira aqui, mas é mais um ponto, tá? Hoje de manhã, hoje no vídeo da tarde, eu coloquei aqui um torcedor do São Paulo falando do Matheus França e também do Robert Renan. E assim, família, essa é a repercussão, né, de um modo geral, que o Vasco está contratando 2 bons jogadores. Eu estava acompanhando também uma página que cobre o Cruzeiro. O Cruzeiro contratou um jogador de 26 anos, que é aquele que estava jogando lá no Bournemouth, né, da Premier League, da Inglaterra, Sinisterra, né? E o Cruzeiro queria um outro nome, que era o Matheus França, mas o Matheus França preferiu, né, o Vasco, porque o Fernando Diniz entrou em contato, o Felipe e tudo mais. E tá lá elogiando o Matheus França, que é um jogador que não tá atuando, que não tá tendo sequência, mas é um jogador de muito potencial. Então o Vasco está contratando 2 jogadores que sim, tem situações que você tem que observar, que você pode pontuar. A questão do Robert Renan, que ele não foi bem no Internacional, tava jogando no futebol saudita. Matheus França, um jogador que infelizmente aí, né, nos últimos anos
não teve uma sequência, mas recurso, talento, potencial, eles têm. Agora a gente fica na torcida para que o Matheus França e também o Robert Renan possam vingar e ajudar o nosso Vascão. E aqui mais um detalhe, estava vendo também essa postagem aqui do canal Atenção Vascaínos, que é isso, né? O salário do Matheus França é de aproximadamente 1 milhão. É muito dinheiro, né? Ô, Matheus França, ajuda, irmão, pelo amor de Deus. Família, vamos lá, vamos falar sobre a partida de amanhã com essa aqui, ó. O atacante Andrés Gomes está relacionado para a partida de amanhã contra o Corinthians, né? Eu tô muito confiante, Diniz, bota ele em campo que ele vai guardar, hein? Bota ele em campo, porque ó, eu tenho certeza se fosse o chapéu ao contrário, o Corinthians contratando esse jogador, ele entraria amanhã e guardaria. Então bota ele em campo, que com certeza a gente vai escutar aí os torcedores do Corinthians, aí tá vendo? Bagunça, eu sei o quê, o jogador que tava aí próximo do Corinthians entrou e fez o gol. Fé. Então vamos torcer, né, para que o Andrés Gomes possa estrear bem, né, porque eu acho que isso é importante para dar confiança aí pro nosso atacante. Aqui uma péssima notícia, tive que me segurar para não chorar, família. Vamos lá, ó. Desfalque importante, o lateral direito, Paulo Henrique, está fora do jogo contra o Corinthians. O jogador apresentou um incômodo no músculo posterior da coxa direita e já iniciou o tratamento. A comissão técnica decidiu preservá-lo para evitar agravamento e garantir sua presença nas quartas da Copa do Brasil contra o Botafogo no dia 27 de agosto em São Januário. Vale lembrar que a situação não tem relação com a ausência contra o Juventude quando ficou fora por indisposição. Tá aí, família? Uma péssima notícia, né, cara? E assim, mas poxa, tá priorizando a Copa do Brasil? Não, né, família? Tá aqui na matéria, informação do Lucas Pedrosa, que é para não agravar. Então, de repente, ele entra no jogo amanhã e aí você perde o PH por mais tempo. Não é uma questão de priorizar, né, a Copa do Brasil. Vai fazer muita falta, né? A gente viu isso. Eu venho, durante aí alguns meses, falando que o PH tá no meu top 3, cara. Ele é um dos melhores jogadores do Vasco nessa temporada, né? No ano passado eu lembro que eu destaquei bastante Jardim, Piton e Verratti. Esse ano ele tá no meu top 3, vem jogando muita bola. Sei, você que tem um rançozinho com o PH, que ele erra isso, ele erra aquilo, mas de fato, família, é o melhor jogador do Vasco, ou um dos melhores jogadores do Vasco nessa temporada, e a gente viu a falta que ele fez contra o Juventude, contra, né, o próprio Mirassol também, né? Por mais que o Pumita contribuiu ofensivamente, defensivamente a gente sabe que o Pumita ele marca pior do que a minha filha de 3 anos, né? Então vai fazer muita falta aqui o PH e eu espero que não seja nada grave para, de fato, ele, né, nos ajudar aí contra o Botafogo na Copa do Brasil. E aí a gente entra aqui no assunto Verratti, né? Que é a primeira vez, né? A gente pode dizer assim, que o Verratti, desde a sua chegada lá em 2023, né, desde o momento que pisou em campo, que foi contra o Grêmio, vitória por 1-0, gol de cabeça, jogada do Paulinho, Gabriel Peck, Verratti faz o gol. Aí depois de um tempo o Vasco consegue vencer um jogo. Eu lembro que foi a primeira vez que eu, do nada, né, abri aqui, né, inaugurei, podemos dizer, o quadro no canal, que foi o Papo de Bêbado, né? Foi a partir dessa vitória, desse gol do Pablo Verratti, porque eu fiquei ali no bueiro, aqui perto de casa, tomando uma, apareceu um cachorro, o cachorro também comemorou a vitória comigo, foi muito legal, né? Então, assim, desde aquele momento ali, eu acho que é a primeira vez que o Verratti fica no banco por opção, não por segurar ele, por uma questão de físico, da parte física, de opção, de visar o outro jogo, não, por opção, sabe? Uma decisão técnica. Eu acho que tenho certeza que é a primeira vez que ele fica fora aí do time titular. Tá aí, ó. David será titular na vaga de Pablo Verratti, informa o canal Atenção Vascaínos. Sei lá, cara, eu prefiro até esperar, né, porque recentemente aí o Diniz ficou revoltado, né, no jogo contra o Galo, que vazaram que o Puma seria o lateral esquerdo, então eu prefiro aguardar, tá? Mas eu sou a favor dessa mudança do David no time titular, e até mesmo por essa situação que eu pontuei no jogo contra o Juventude, tá? Você pega um time do Vasco que é frágil fisicamente, eu acho que ninguém discorda em relação a isso, aí você tem o Pumita, que é muito mais cansado em comparação ao PH, ele tem um cansaço na alma, comparando com o PH, meu Deus, aí você tem o meio campo que não tem tanta pegada, que é Jair e Tietê, que vão jogar amanhã, né? Coutinho com o Verratti. Gente, esse time fica muito cansado. Sabe, aquele cansaço na alma? Fica muito cansado. Cansado. Entendeu? Então, assim, não dá pra você ter o Pumita ali na lateral direita e ter Coutinho e Verratti junto. Você tem que ter esse jogador de mais mobilidade. Porque se acontecer como aconteceu com o Santos, o David, ora, vai jogar pelo lado esquerdo e vai, né, ajudar ali na marcação. Vai ajudar o meio campo, vai ajudar defensivamente. O Nuno se movimentando ali pelo centro do campo ajuda mais do que propriamente o Coutinho e o Verratti. Ele tem mais disposição que os dois, apesar de já estar sentindo um pouco a temporada pela sequência lá na Europa. Preciso pontuar isso, senão alguém me chama a atenção aqui. E a sequência de jogos aqui no Vasco, viagens e tudo mais. Então fica um time com mais capacidade física e além de tratar melhor a bola. Então eu sou muito a favor dessa mudança
do DVD no comando de ataque. Eu estava até vendo essa postagem aqui do Nils Colina, e eu não tenho tanta qualidade técnica assim nas palavras, né? Dá para perceber. E ele falou muito bem, olha só, ó, sobre o Verratti ser banco amanhã. A gente também tem que entender que apesar do time ficar mais móvel e veloz, não quer dizer que vamos vencer todo mundo. Verdade, eu falo isso aqui. Claro que a goleada de 6-0 empolga, mas a gente sabe que aquele jogo foi algo muito fora da curva, realidade. Então é importante ter em mente que oscilações ocorrem, ainda mais em elencos não estrelados. Da mesma forma que não dá para descartar o Verratti totalmente, ele ainda vai ser muito útil. Concordo plenamente, porque eu tenho certeza que já tem uma galera aí, se a gente pegar lá a enquete do GE, eu não sei se vocês acompanharam, da galera que votou, 80% é a favor dessa mudança, né? 20% não. Então, a galera aqui dos 20%, de repente não tem uma boa atuação, o Vasco ganha, mas não jogando bem, ou ganha com o gol do Verratti entrando ali no decorrer do jogo, vai, aí, tá vendo? E não é assim, gente, e não é assim. O cara foi perfeito aqui, sabe? O Vasco pode entrar com essa formação e não jogar bem, a coisa não acontecer, não vencer o jogo, mas isso precisa ter sequência, porque ficou legal. A movimentação, a gente potencializou o Coutinho, o Nuno, o Ryan, e não somente ficar focado no Verratti. É por isso que um outro dia aqui eu fiz um vídeo curto e falei exatamente isso. Eu sou muito grato ao Verratti, porque em 23 e 24 era ele, irmão. Principalmente em 24, o Vasco só tinha ele. Machucou o Adson, que estava crescendo, o David, que mal ou bem estava ajudando, lesionou um, lesionou o outro, o Vasco não trouxe ninguém, né? Ficou o Emerson Rodrigues, que até contribuiu. O Vasco jogou uma semifinal contra o Galo com um Pumita improvisado. Então, de fato, o Vasco só tinha aquela jogada, era uma Verratti dependência, era bola no homem. Hoje não é assim, cara. Hoje não é assim. Hoje a gente tem o Ryan, que bota a bola no chão, o Coutinho bota a bola no chão, o Nuno bota a bola no chão. Então, por que não ter um atacante ali e testar isso, ter sequência, que também trata melhor a bola? Esse é o ponto, cara, sabe? Eu acho que esse é o papo. E aí, para finalizar a nossa resenha, deixa eu passar aqui esse canal corintiano, falando da partida de amanhã, e a gente volta aqui para destacar essa visão do Renato Gaúcho e trazer aqui para o nosso contexto. Se liga só. A chavinha tem que virar, aquela que a gente falava, não, vamos virar a chavinha para a Copa do Brasil, porque o Brasileirão a gente tem que poupar. Agora é meio que o inverso, é começar a olhar para o Brasileirão com mais prioridade, de repente, do que a própria Copa do Brasil, ainda não, tá cedo. Não, concordo. Chega uma hora que você vai ter que acordar, e essa hora já até passou para o Corinthians. Já deveria ter feito isso em Caxias, você já estaria mais tranquilo, poderia ter feito Fortaleza, como eu disse, poderia ter feito Vitória, estaria muito mais tranquilo. E eles resolveram não fazer isso, e agora você tem que encarar, por exemplo, e fazer isso daí em São Januário. Eu tenho muita confiança nesse histórico do Corinthians, assim, sabe? Porque você fala com o vascaíno de pegar o Corinthians, para os caras parece que vai pegar o Real Madrid. Ah, não, lá vem o Corinthians de novo, pô, a gente não consegue. Cara, é uma das maiores freguesias interestaduais do país, cara. Como desde 2007 não perde dos caras, nós estamos em 25, gente. O que vocês faziam em 2007? Tem gente que não tá nem vivo, que não estava nem vivo ainda, que não tinha nem nascido em 2007. O Corinthians foi a última derrota de São Paulo. Se não tivesse perdido aquele dia, tinha desde 2013, sem perder no Rio. Então, assim, tem um negócio ali que encaixa. Ah, não é tudo, não garante nada, sim. Mas eu acho que isso daí, de alguma maneira, eu confio muito nessas coisas, eu acredito muito nessas coisas. E eu acho que o Corinthians, além de fazer a parte dele, você tem esse outro lado aí que contra o Corinthians costuma não conseguir de alguma maneira jogar bem. Troca time, entra time, enfim. As coisas acabam não acontecendo do outro lado, né? Então vamos torcer para que seja da mesma maneira, isso não garante nada. Você me entendeu? Obrigado, mais uma vez, Mister Paiva. Foi você que tirou essa urucubaca que eles estão comentando aí. O Vasco vence amanhã, Paiva. O Vasco vence por sua causa. Por sua causa. Olha só, família, tá na tela pra vocês, né? Eu vou destacar esse ponto de vista aí, mas rapidamente, ó, essa fala aqui do Renato Gaúcho sobre a derrota de hoje do Fluminense, ó. Antes de entrar em campo, eu reuni o grupo e falei, estou sentindo que vocês não estão, né, focados no trabalho. Vocês vão entrar lá e, infelizmente, vai acontecer o pior. O pior foi isso aqui, tô mostrando pra vocês. Em 3 minutos e 15 segundos, o RB Bragantino já estava ganhando o jogo por 2-0.
né? Uma situação muito parecida o Vasco viveu contra o Juventude. E aí, até pegando aqui o gancho de um comentário que eu li um outro dia, e eu agradeço muito a participação de vocês, trato a galera que comenta aqui, não dá para responder todo mundo, mas eu faço aqui um check-up, é importante, agrega aqui também no canal, nas visões, nas análises, por isso que eu agradeço a participação de vocês. Então vou vendo aqui, e aí me deparei com um comentário que o amigo foi um pouco mal criado com o Thiagão, ele falou, seu desabafo, desabafo de merda, foi o termo que ele utilizou, porque ele acha que o jogo contra o Juventude foi um jogo isolado, que o Vasco em outras partidas perdeu, mas jogando bem. Então foi uma partida isolada, seu desabafo é de merda. Não faz sentido nenhum. Só que não é esse ponto. Eu acho que ele não entendeu o que eu falei. Essa partida foi terrível, tecnicamente, mas eu senti uma postura terrível. Basicamente com o que ele está falando aqui. Um time sem atenção, um time sem compromisso com o jogo. Exatamente o que o Renato está falando aqui do time dele. Eu acho, não posso ter certeza, eu acho que aconteceu com o Vasco contra o Juventude. Depois de uma grande vitória contra o Santos, não sei o que o time achou, se ia chegar lá e ia ganhar o jogo e sem fazer por onde. Eu achei a postura do Vasco ridícula. Ridícula. Você pode achar que esse desabafo é uma merda. Eu posso comparar pra você. Eu posso te citar aqui. Essa derrota pro Juventude, poxa, o Vasco perdeu pro Mirassol, o Vasco perdeu pro Botafogo, o Vasco perdeu... Cara, beleza, tá bom. Contra o Botafogo, o Vasco jogou muito mal. Muito mal, principalmente no segundo tempo, mas não achei nada de postura, achei uma questão de deficiência técnica, de deficiência física. Contra o Mirassol, também não foi postura, o Vasco até poderia ter ganho aquela partida, empatou o jogo e teve 2 chances de fazer o terceiro gol, infelizmente, em falhas, né, defensivas, o Vasco tomou o terceiro, não tem nada a ver com postura. Agora, nesse jogo contra o Juventude, que é isso, irmão? Que é isso, meu amigo? O Vasco, eu vou pegar o segundo tempo, não vou nem falar do primeiro. O segundo tempo do Vasco, em nenhum momento o Vasco esboçou vontade de ganhar, ou de tentar empatar, de diminuir ali o placar, de tentar fazer... Em nenhum momento, em nenhum. Uma questão, assim, realmente absurda. Por isso que eu estou pontuando essa questão aqui do Renato, que existe, tá vendo? E eu acho que aconteceu isso com o Vasco. Aconteceu. Não sei se foi aquecimento, não sei se foi a questão da logística também, que dificultou lá a chegada em Caxias do Sul, não é isso? Eu não conheço nada, não saio de Queimados. Em Caxias do Sul. Então a postura, ela tem que ser diferente. Porque o Fluminense ainda tá lá em cima. O Fluminense ainda tem uma gordura. Sabe? O Vasco não tem gordura. O Vasco, todo jogo tem que ser uma decisão. Família, perdendo ou ganhando ou empatando, é isso, faz parte. Faz parte. Por exemplo, o time de 2023, a gente ficava puto aqui com os resultados negativos, com as derrotas, mas foi um time que lutou todo jogo. Todo jogo. Luta não faltava, disposição, faltava defesa, faltava técnica, faltava tudo, mas disposição não faltava. Faltou pro Vasco contra o Juventude. Faltou atenção pro Vasco contra o Juventude. É o meu modo de analisar isso aí. Então eu espero um outro time contra o Corinthians amanhã, família vascaína. Em relação ali, né, ao papo dos torcedores do Corinthians, jornalistas também, né? Canal bem grande, acho que tem mais de 1 milhão de inscritos. Família, infelizmente tem muito torcedor que fica puto quando a gente fala isso, né? Não gosta. Mas o Vasco é um freguês do Corinthians. Aquele jogo, por exemplo, em 2023, cara, eu ficava assustado com os gols do Corinthians. Teve um gol do Romero, que a bola bate lá, sobe, vem e vai na cabeça do cara. Aí o cara vai, testa, faz o gol. Eu falei assim, meu Deus do céu, que essa é uma loucura, pô. Realmente isso é constrangedor, esse histórico que o Vasco tem aí nos últimos anos contra o Corinthians. Aí o Vasco conseguiu ganhar no ano passado, né, com o gol do Piton e com o gol do Esforça. E vai ganhar amanhã. E vai ganhar. O Vasco não pode pensar em empatar com o Corinthians. Eu tô muito confiante que amanhã 3 pontos, a gente vai trazer aqui várias reações do Neto e sei lá, um montão de gente aí, quem torce pelo Corinthians vai aparecer aqui no Vasco em Família. Fui, junto.